Julgamento, essa fase de ouvir o interrogatório dos réus, são 8 réus nesse núcleo 1 da ação penal do plano de golpe. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, será o primeiro a depor por ter fechado o acordo de delação premiada. Vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes. E Walter Souza Braga Neto. Pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio público, patrimônio tombado, perdão, observadas as regras do concurso material, artigo 69, e concurso de agentes, artigo 29. Em relação específica ao réu Jair Messias Bolsonaro, as mesmas infrações e também a imputação específica de liderar a organização criminosa. Em relação ao réu Alexandre Ramagem, em virtude da Resolução 18/2025 da Câmara dos Deputados e conforme decisão desta primeira turma, foi suspensa parcialmente a ação penal e, consequentemente, também a prescrição em relação aos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Em 2 de junho de 2025, ao término da oitiva das testemunhas de acusação e defesa, nos termos do artigo 185 do Código de Processo Penal, designei a data, a partir de hoje, a data para a realização dos interrogatórios dos réus. Eu quero cumprimentar aqui, dando início 14 horas, no dia 9/6, a essa audiência, cumprimentar o ministro Luiz Fux, aqui presente, o Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, cumprimentar também os ilustres advogados presentes, doutor César Bittencourt, doutora Vânia Barbosa Bittencourt, doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, doutor Demóstenes Torres, doutor Elmar Novak, doutor Matheus Milanês, doutor Celso Sanches Vilardi, doutor Andreu Fernandes Farias, doutor José Luiz Mendes de Oliveira Lima. Eu quero, antes de iniciarmos, relembrar que os interrogatórios serão iniciados pelo réu colaborador, Mauro César Barbosa Cid, e, na sequência, serão realizados os interrogatórios em ordem alfabética. Na fase, como já recordei no final da audiência passada, na fase dos interrogatórios, no exercício de sua autodefesa, os réus responderão inicialmente, como determina o Código de Processo Penal, sobre sua vida pessoal, vida pregressa, e depois serão indagados sobre a natureza dos fatos, as infrações realizadas e as provas apontadas, bem como sobre as testemunhas e vítimas já inquiridas. O Código de Processo Penal ainda prevê isso. É importante para evitar que eu precise repetir a cada um dos réus interrogados, prevê ainda que os réus podem proclamar, exercer o seu direito ao silêncio e à não autoincriminação. É uma previsão constitucional, uma previsão que consagra o direito à defesa, ao réu no exercício da sua autodefesa, e o interrogatório é o momento principal onde o réu, todos os réus podem exercer a sua autodefesa, podem expor os fatos como entendem que eles ocorreram, os réus não precisam responder às indagações feitas. Não é constitucionalmente exigível e razoável que o réu possa, como se diz, trair a si mesmo, produzindo provas contra si mesmo e auxiliando o Ministério Público na acusação. A amplitude do interrogatório e do exercício do direito ao silêncio é total. Os réus podem se negar a responder a todas as perguntas, seja desse ministro relator, do ministro Luiz Fux, do Procurador-Geral da República e de todos os advogados, ou podem também exercer parcialmente o direito ao silêncio, se negando a responder algumas perguntas, seja de uns ou outros advogados, Procurador-Geral da República ou juízes. O réu ou os réus têm, assim, o direito a não se auto-incriminarem.
Então, essa é uma questão importante e desde já fica consignado. Todas as defesas, nos termos aqui de jurisprudência já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, todas as defesas têm direito a perguntar a todos os corréus. E, da mesma forma como dito anteriormente, os corréus responderão ou não, exercendo seu direito ao silêncio. Nós seguiremos a ordem de inquisições, iniciando por ser interrogatório com o ministro relator. Após as perguntas do ministro relator, o ministro Luiz Fux fará as perguntas que entender necessárias. Obviamente, o ministro Luiz Fux fará as perguntas diretamente aos réus. A partir disso, as perguntas no interrogatório, todas elas dirigidas ao ministro relator, sejam, na sequência, as perguntas da Procuradoria-Geral da República, do advogado do colaborador e, na sequência, primeiro o advogado do réu que estiver sendo interrogado e depois, como estamos fazendo desde o início, desde das sustentações orais, por ordem alfabética. Gostaria também, me parece que isso é importante, eu tenho absoluta certeza que tanto o senhor Procurador-Geral como cada um dos senhores advogados se prepararam com zelo e a costumeira competência para indagar a todos os corréus. Mas isso ocorre na prática e todos os senhores e senhoras advogados e advogadas têm essa experiência, várias perguntas são repetidas. Então, vamos evitar as perguntas repetidas. Né? As perguntas repetidas não serão repassadas aos corréus, porque senão nós não vamos sair daqui nunca. Então, vamos evitar perguntas repetidas por serem desnecessárias, como determina o Código de Processo Penal.